Graça e paz, bom dia. Louvado seja Deus que nos dá graça e renova sua misericórdia por nós. Há uma frase muito interessante que diz: ninguém pode dar aquilo que não tem. Jesus foi muito enfático ao falar aos seus discípulos: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Para muitos, este é um grande dilema ou uma grande dificuldade, porque muitas vezes não temos a concepção correta daquilo que é o Evangelho. Na verdade, o Evangelho, muito mais do que aquilo que podemos aprender cognitivamente, aquilo que podemos ler em algum livro, podemos receber através de um seminário, de um workshop, muito mais do que isso, o Evangelho é, acima de tudo, mais que o conhecimento, o Evangelho é a experiência. A experiência de conhecer Jesus, a experiência de ouvir a voz do Espírito, a experiência de ouvir a ministração do Senhor por meio da leitura da palavra. O Evangelho é vivência, o Evangelho é a companhia do Senhor que está conosco em todos os momentos, todos os dias da nossa vida e da nossa história. Quando Jesus ele diz aos seus discípulos: ide por todo mundo pregai o evangelho, ele não estava dizendo para os seus discípulos: ide por todo mundo, ensine a eles um curso, dê a eles um curso sobre o evangelho, fale para eles a história, conte para eles a história de alguém. Jesus está dizendo algo muito enfático e simples. Vá para onde vocês forem, preguem o Evangelho no sentido de compartilhem a experiência que vocês têm tido comigo, compartilhem a experiência da salvação, compartilhe a experiência da minha provisão na vida de vocês, compartilhe o seu testemunho de vida, compartilhe esta nova cultura em que vocês foram inseridos, não mais a cultura do mundo, mas a cultura do reino. Pregar o Evangelho é algo extremamente simples e complexo. Simples, porque falamos simplesmente daquilo que tem acontecido, da nossa vivência com o Senhor. Complexo, porque não podemos dar aquilo que não temos. Não é sobre ensinar, é sobre compartilhar. Não é sobre contar uma história, é sobre falar da sua própria história. Portanto, pregar o Evangelho é extremamente desafiador, porque falamos sobre aquilo que Deus tem feito na nossa vida. Claro, pautado na palavra, não podemos falar nada fora daquilo que nos ensina as Sagradas Escrituras, mas é extremamente importante que ao pregar o Evangelho não repetimos o que está registrado na Bíblia, mas falamos o quanto o que está na Bíblia faz diferença na nossa vida e na nossa história. Deus quer fazer algo especial em você, através de você, por isso Ele nos desafia todos os dias a irmos e pregarmos o Evangelho onde quer que estejamos. Há uma linda história que, confesso, me emocionou muito, quando um missionário contava a sua história de que ele foi visitar o Ganges e ali ele foi impactado por aquela cena de morte, um odor terrível e tantas coisas que ele pôde visualizar ali dentro daquela cultura, dentro daquela religiosidade daquele país. Mas conta ainda ele que um jovem que pôde ouvir a sua história, com todas as coisas que aconteceram ali, este jovem ficou bastante entusiasmado, inspirado pela passagem desse missionário por ali. E então ele decide pregar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho é correr o risco de ser preso, de sofrer algumas exceções, de padecer algum mal. E então o Espírito Santo deu a ele uma estratégia, que ele iria caminhar às margens do Ganges em oração. E o próprio Espírito Santo iria lhe mostrar onde e para quem ele haveria de pregar. Encontra este moço
uma mulher chorando, e então o Espírito Santo mostra a ele que deveria falar com aquela mulher e pregar o evangelho a ela. Ele se aproxima dela, mesmo não sendo muito comum homens conversarem com mulheres em lugares públicos dentro dessa cultura. Ele vai até ela, conversa com ela, e ela conta a sua história e explica para ele por que estava chorando. E então ela dizia sobre as grandes dificuldades que ela vinha passando, juntamente com o esposo e os filhos. E eles chegaram à conclusão de que estavam padecendo daquele mal por conta da ira dos deuses contra eles. E então ela eh, se sente ela se sente motivada a entregar aquilo que ela tinha de mais precioso na vida. Então ela decide entregar a sua filhinha, que ainda com poucos meses de vida, ela decide entregar a sua filha naquele rio. A sua filha, então, infelizmente, morre naquele rio. E então ela diz para esse moço que fala com ela agora, e então, de repente, depois de tudo que ele ministrou e compartilhou com ela, da sua experiência, da sua vivência com Jesus, ela recebe o Evangelho, ela crê naquilo que aquele moço estava compartilhando, e ela simplesmente diz: quem dera você me dissesse tudo isso há 2 horas atrás. Há muitas pessoas que estão aguardando e que, se não chegarmos logo, coisas terríveis podem acontecer. A quantidade de suicídios aumenta a cada ano, pessoas estão sofrendo, pessoas estão perdidas e pessoas estão perdendo a esperança. Vivemos num mundo que sofre, vivemos num mundo que chora, que padece, e nós, pela graça de Deus, temos algo muito especial. Temos o Espírito Santo e temos o nome de Jesus, a palavra de Deus no nosso coração. E isso faz toda a diferença. Deixa Deus usar a sua vida na proclamação do Evangelho. Chegue antes, chegue na hora, chegue na direção de Deus para fazer diferença na vida de muitas pessoas para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a entender que o Senhor conta conosco e que o teu envio é para simplesmente compartilhar as grandes coisas que o Senhor tem feito na nossa vida. Que o teu nome seja honrado, que o Senhor seja glorificado e que possamos ser instrumentos do Senhor onde quer que estejamos. No nome de Jesus. Amém. Que Deus use a sua vida como um grande missionário a pregar a palavra de Deus onde quer que você vá. Compartilhe a sua história. Vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Deus te abençoe. Estamos juntos nessa caminhada com Jesus. Eu sou o pastor Alexandre e que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus.